não tem nem amor. E o texto do Evangelho é só morte. Né? Que o dono da vinha plantou, preparou tudo bonitinho, botou um pessoal para cuidar, e quando foi recolher os frutos, né, foram espancando, matando, quebrando todo mundo que foi lá buscar os frutos. E por fim, não, vou dar meu filho, né? Vou respeitar meu filho. E mataram o filho do dono da vinha. Isso é completamente diferente do que a gente cantou, né? A gente cantou um espírito de animação, de louvor, de gratidão, e a leitura do Evangelho era bem complicada. Mas, gente, por que aquela leitura é complicada? Porque ela traz uma história muito interessante. Já sabe que a gente tem diferentes versões de Bíblias, né? A minha Bíblia é um pouquinho diferente da versão que vocês leram aqui, e por isso eu senti falta de uma palavra. Porque uma palavra muito importante para hoje é a palavra vinha. E aqui, por simplificar e facilitar a leitura, ficou plantação de uvas. Perde um pouco da força. Né? Porque vinha é uma expressão no Antigo Testamento muito forte. O texto que a Andresa leu para a gente dizia lá, né? Meu amado plantou uma vinha e tal, né? Me preparou tudo bonito. É um poema de Isaías, tão bonito, né? E foi o dono da vinha, por amor, preparou toda uma vinha especial, um lugar para crescer, para que os frutos surgissem, fossem transbordando, sobejando, né? E o que aconteceu? Preparou toda a terra bonita, maravilhosa, e não deu certo. Não deu certo. Na tradição bíblica, a vinha é o povo de Israel, o povo de Deus. Ficou amado, cuidado, preparado, né? E ao longo da história, lá no Antigo Testamento, a gente vai vendo que o Senhor foi chamando o seu povo, levando para uma vida nova, tirando da escravidão do Egito. Primeiro ainda lá com Abraão, os patriarcas, caminhando com eles nas pastagens, buscando lugar para a vida plena. Depois, lá no Egito, quando são escravizados, os tira do Egito com mão forte, né? Braço poderoso, diz a Escritura, e os traz para uma terra boa, onde mana leite e mel. Coisa boa, só faltava cuscuz lá, para completar. Né? Deus faz essa coisa preciosa para esse povo que não valoriza, que briga, que destrói a terra. E faz isso até hoje. Né? Quantos dos nossos rios estão envenenados, poluídos? Quanto do nosso ar está poluído? Quanto daquilo que é da natureza a gente destrói? Quem pega, às vezes, ônibus, ou vai até o centro da cidade do Rio de Janeiro, já conhece a expressão, esse ônibus passa lá na central ou vai até o castelo? Vocês já viram isso aí, né? Lá no castelo. Alguém já viu o Morro do Castelo? Não, porque ele foi posto para baixo. Foi demolido, destruído. Não tem Morro do Castelo. Só tem o nome Castelo lá no centro. É o morro que tinha. Foi posto para baixo. Então, a gente destrói e depois não sabe por que tem enchente. Depois não sabe por que tem seca. Depois não sabe por que chove onde não devia e não chove onde precisava. Porque a gente destrói da bondade de Deus, o fruto da bondade de Deus. E esse texto da vinha, desse poema de Isaías, diz justamente isso. Com amor ele preparou, e ele diz até umas coisas, preparou um lagar, uma torre, perfeito, especial, né? E não deu certo. E as pessoas que ganharam aquilo não fizeram merecer. A gente sabe, eu vou revelar um pouco a minha idade, né? Vocês conhecem o orelhão, né? Já viram falar em orelhão? Mas não, o orelhão. Ficha telefone. Tá novo. Ficha telefone. Caiu a ficha. Quem fala isso nem sabe o que caiu a ficha. Porque quando funcionava a ligação, caía a ficha e tinha ligação. Então, orelhão. Antiga. Orelhão era coisa de céu. Cadê o orelhão? Gente, a coisa mais comum para quem já usou o orelhão era chegar no orelhão correndo e cadê o fone?
Tinham levado embora. Ou tinham posto chiclete ali onde entrava a ficha. Gente, uma coisa para todo mundo usar, as pessoas não cuidavam. A gente tem uma cultura no nosso país de que o que é público não é de ninguém. Ao contrário, é de todos. Todos precisam zelar por aquilo que é público. Por isso que, não querendo falar em política, né, mas só lembrando, por isso que muitos dos nossos políticos, seja qual o partido que tiver, metem a mão no que é público, porque não é de ninguém. Não é de todo mundo. O mundo de Deus é de todo mundo. Todos nós somos chamados a cuidar, a proteger, a fazer com que a vida floresça, né? Não só as árvores, mas os peixinhos na lagoa, né? A vida floresça. Mesmo que a gente não entenda muito bem o que é a vida, né? Eu lembro que uma das coisas que isso é mais recente, para a pandemia, né? Então pode lembrar, mas mais recente. Todo mundo acha que Deus fez isso, mas mesmo os vírus, essas criaturas meio esquisitas lá que a gente não enxerga, são criação de Deus. Algum propósito tinham. Estavam lá e em alguns lugares do planeta estão congelados, quietinhos lá. Aí a gente vai lá e derrete a geleira e aí o vírus está aqui de volta. E a gente não tem saúde para isso. Não tem condições de lidar com isso. Então, o texto de hoje está na memória da igreja, na memória do povo de Deus, na memória da Escritura, porque essa história dos chamados vinhateiros homicidas, né, linguagem mais antiga, os donos da vinha que foram homicidas, que mataram o filho do dono, mataram os trabalhadores da vinha, está lá em Mateus, está lá em Marcos, está lá em Lucas. Nos 3 evangelhos chamados sinóticos, né? Tem uma visão comum na palavra grega, sinópticos, é a mesma visão mais ou menos dos 3. Essas histórias são tão parecidas em Mateus, Marcos e Lucas. E está lá nos 3. Então, era importante para a igreja. E às vezes tem um texto que é só de Lucas, outro é só de João. Bom, aí é mais específico para aquele grupo, aquela comunidade da igreja que guardou aquele texto, aquela história de Jesus. Mas essa está nos 3 primeiros evangelhos, que são os mais antigos. Então, era importante lembrar isso. Por quê? Porque Jesus foi morto por seu próprio povo. E é tão triste isso que até hoje, né? Vocês viram ontem um bombardeio, guerra lá, uma base. Gente, até hoje o pessoal briga naquela região. Como o ser humano é complicado, né? Não dividir a terra, não, eu quero esse pedaço aqui, não, eu quero esse aqui. Aí, então, sabe, você vai acabar lá. Não, mas eu vou morar aqui, mas eu quero aquele lá. O ser humano é isso. Mais tranquilo, né? Cachorro só deitado, descansando. Sem boleta. Nem aí. Deixa eu colher esse que esse cara tá falando aí, né? A gente tá falando dele. A gente complica a vida, né? A gente deve aproveitar os dons de Deus, a gente faz tudo difícil. Não é à toa que o mesmo São Paulo, que diz aí que a gente tem que correr, não é que eu tenho o busca da perfeição, ele diz lá na carta aos Romanos, o bem que eu quero, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, é esse aí que eu faço. Lá no capítulo 7 de Romanos, vale a pena ler. Quem não conhece, leia Romanos 7. Paulo diz isso, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu não quero, esse que eu acabo fazendo. Todo ser humano é isso. Querer uma coisa e não fazer. Não conseguir fazer. Ou querer errado. É muito ser humano querer errado, né? Eu quero isso. Não dá, mas eu quero. As crianças, né? Criança assim, né? Não é assim, criança. Eu tenho 2 filhos, sei como é que foi, já passei. Graças a Deus cresceram, mas ainda tem vez em quando tem essas coisas. Eu quero. Não dá. Mas eu quero. Se for muito, não dá. Não é assim? Tem gente que está lembrando essas histórias que os pais. Essa criança não, tá? adulto também. Então. Mas é uma atitude infantil, né? Quando não pode, a gente quer. O ser humano parece que não cresceu. Ficou velho, mas não cresceu. Tem muita gente assim que envelhece e não cresce, né? Então, barba branca, cabelo branco, perde o cabelo e não amadurece. Não atinge o grau de maturidade que Deus espera da gente. A Escritura insiste nisso, que os frutos, já que não foram colhidos, vão ser dados para outros. Aí os judeus ficaram indignados quando viram essa palavra de Jesus. Como assim?
Nós somos povo escolhido, como é que você vai passar para outro? Se a gente não faz por merecer a bênção de Deus, não dá. Perde, passa. Passa. Lá no sul tem uma expressão que talvez o cavalo encilhado, né? O cavalo está pronto para a cela, tudo para montar. E se passa na frente, a gente fica só olhando e vai embora. Você não vai montar. Então quando vê o cavalo encilhado, pula em cima, porque vai cavalgar. A gente perde as oportunidades. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de dizer uma palavra, puxa vida, como eu gosto de você. Ai, fico com vergonha. Aí não diz, aí perde a oportunidade, não expressa o seu amor, o seu carinho, a sua solidariedade. Eu queria ajudar aquela pessoa que está ali sofrendo, mas que mico que eu vou pagar, né? Ajudar a pessoa. A gente é assim, o ser humano tem dificuldade de reconhecer. E foi feito. A gente cantou. E vamos em sujeição uns aos outros. Eu brinco muito, porque eu lembro, quando eu estava nos meus primeiros anos de ministério, vou fazer 35 já em janeiro, nos primeiros anos, tinha um senhor lá no sul do Rio Grande do Sul, lá na cidade de Pelotas, eu trabalhei 4 anos lá, ele era músico, ele tinha um coral de jovens, o professor Jorge. E o Jorge treinava aquela meninada para cantar, os corais, violão, bateria, enfim, tudo mais. E ele dizia para os jovens, canta, mas não mente. Canta a música, mas não mente. Não. Se você vai cantar o que está escrito aí, viva isso aí. Não cante da boca para fora. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Está dando bola. Né? Cante, mas não minta. Não diga o que uma canção que não vai fazer, então a gente canta. Para que sejamos um. Começar em mim, quebra corações. Não, começa lá o outro, primeiro em mim, não. A gente faz isso. Constantemente. A gente se exime da responsabilidade. Você vai olhando outros, você vai olhando os políticos, a gente faz isso. Né? Mas se for a prefeitura, se a gente joga lixo, não pode jogar lixo, adianta cobrar do gari que não tirou lixo. Né? O ser humano é esse bicho complicado, que sabe o que é para fazer, mas não faz. No começo de setembro, eu fui pregar na nossa catedral, lá na Tijuca, e lembrei de uma canção, que é uma canção chamada Sol de Primavera, de um compositor mineiro chamado Beto Guedes. Quando entrar setembro, é boa nova entrar no nosso coração, é uma música muito bonita. Mas lá no final ele diz assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Como assim que sabemos de cor, só resta aprender? A gente sabe, não faz, não vive, não faz o que se espera. Por isso o texto é tão forte, ficaram tão indignados com Jesus, né? Que os pessoal ficaram bravos, queriam prendê-lo, mas sabiam que o povo gostava de Jesus, então não podia prender. Ficaram com medo do povo, porque Jesus os confrontou. Olha, vocês receberam tudo de Deus e não cuidaram do povo de Deus, não cuidaram da terra de Deus, não cuidaram do mundo de Deus, só exploraram, brigaram, mataram. E nós continuamos fazendo isso. Parece que entra por um ouvido e sai correndo pelo outro. Tem que andar assim agora para ouvir, né? E ficar aqui, né? Bate e volta. Né? Porque a gente vive muito isso. De ouvir as coisas, bom, mas Jesus ouviu muito isso, gente. Às vezes a gente tem a tendência de achar que todo mundo gostava de Jesus. Era assim. Mas muita gente disse não para ele. Só vem e me diz, não, deixa eu primeiro sepultar o moço pai, deixa eu primeiro fazer isso, deixa eu lá primeiro pagar uma conta, deixa eu primeiro no shopping. Não, vem com ele. Muita gente disse não. A gente tem a ideia equivocada de achar que todo mundo, se todo mundo tivesse sim, Jesus, não é outro. É outro. Mas dizer da boca para fora é fácil. Mas se comprometer com suas palavras é muito mais fácil. Por isso, e agora chegando pertinho aqui, a confirmação é um gesto, um momento muito importante, porque a gente fala e se compromete com Jesus da boca para dentro, da vida toda da gente, não só da boca para fora. Né? Do compromisso que a gente assume como seguidor de Jesus
E na igreja a gente faz isso juntos. Não é sozinho, vou lá, esquina escondidinho. Ó Jesus, estou junto. Não. A gente faz na frente dos outros. Com todas as pessoas, para que todos sejam participantes juntos, se comprometam juntos e sejam um apoio para a vida da gente. A gente vai perguntar daqui a pouco, vocês vão apoiar essa pessoa na sua decisão? Todo mundo vai dizer, sim! Tudo na porta cobrar. E aí, apoiou? Apoiou? Estava junto mesmo? Porque às vezes a gente só fala, não se compromete com as suas palavras. Então, hoje na confirmação, nós nos comprometemos com as nossas palavras. Hoje, Mateus se compromete com o seu chamado, com a sua vocação de discípulo de Jesus. Esse é o momento, gente. Dizer, olha, quero sim, conta comigo. Mas é para a vida toda. Não dá para dizer, olha, por enquanto sim, olha, essa semana. Não dá. É para a vida toda. Então, é o chamado que a gente tem. Por isso as leituras são tão insistentes, né? A gente viva essa experiência, acredite nisso, se comprometa. E a única certeza, ou a melhor certeza que a gente tem, é que não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Senhora, eis que estou convosco até o fim dos tempos, todos os dias, toda hora. Vocês não estão sozinhos. Então, essa é a minha companhia. Essa garantia é boa, né? O que vem pela frente vocês não sabem, mas a gente sabe que não está sozinho. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada, na nossa vida. Saber que não estamos sozinhos. Temos outras pessoas que nos abraçam, que nos ajudam. E temos Deus que caminha conosco. Né? Só para terminar, a gente falou dos profetas, falou dos patriarcas, né? A Bíblia tem algumas linguagens interessantes. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o povo de Israel entendia que Deus acampava, armava sua barraca junto com eles. Né? Quem já acampou na vida de uma vez sabe que uma barraca é complicado, tem que acampar, puxa dali, bate o vento, cai. É complicado. E o povo de Israel disse, os patriarcas entendiam que Deus caminhava e acampava com eles, armava tenda junto com eles. E quando a gente ouve lá em João, né? Deus enviou o seu Filho, né? Mas diz antes, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso, né? Lá na língua grega diz: o Verbo se fez carne e armou a sua barraca junto com a gente. Deus tem disposição, né? Armar uma barraca é um negócio que dá trabalho, né? Mas Deus tem disposição. Armou sua barraca, sua tenda junto com a gente. E lembrando que a barraca não é uma moradia permanente. Até tem gente que mora em barraca, né? Não dura muito tempo. Mas a barraca é uma moradia provisória. Que Deus vai sempre com a gente. Quando a gente anda, vai armando a sua barraquinha, a gente está junto. Para não nos deixar sozinhos. Para não vivermos a experiência da solidão. A experiência da igreja, a experiência do povo de Deus, não é solidão. Mas é vida em comunidade, de apoio, de solidariedade, de amor. Quem ama não ama sozinho, não ama as paredes, ama as pessoas. E é amado as pessoas. Por isso é comunitário sempre. Porque Deus nos ama, somos amados por Ele. E a nossa resposta é sempre uma resposta de amor. Então, quando nós nos comprometemos, vivenciamos a experiência, não estamos sozinhos, estamos fortalecidos pela misericórdia de Deus, pela sua presença na nossa vida, pela sua bondade, e aprendemos a nos comprometer. E lembrar sempre que essa casa, não só aqui é da Vera, mas o mundo é de Deus. Por isso a gente cuida, zela e ama. Deus nos ajude. Amém.